Carla Farrapa e hoje a gente vai conversar com o João Carlos Farrapa, vulgo meu marido. Então, lembra que eu falei que a gente ia contar um pouquinho da nossa história para vocês? E janeiro é um mês bem complicado, muita gente tá fora e tudo, então eu resolvi adiantar um pouco essa história, já que a gente tá nesse momento de falar sobre a gente, sobre quem eu sou, sobre o que nós fazemos, né? Sobre nós. Então, o Além do Salto hoje quer saber como é que foi você largar tudo, vir para o Brasil, como que a gente se conheceu, a tua versão da história, que é diferente da minha. É a minha versão da história. Então é assim, vamos ver se o sotaque não atrapalha, mas qualquer coisa a gente põe umas legendas. Então é assim, divorciado, tá? E certo dia, rotina de trabalho, trabalhava como chefe de segurança numa fábrica e trabalhar por turnos rotativos, tá? E muitas vezes era trabalho casa, trabalho, com horários bem dispersos, digamos assim, o que de alguma forma fez um timing perfeito para jogar muitas vezes com fusos horários, tá? De que forma? Pus-me a brincar num PC, num laptop pequenino que eu tinha, e pus-me a procurar de alguém para conversar, tá? E entretanto pelo Messenger, tá? E pus-me a ver as fotografias de perfil e, por ordem alfabética, parei no C porque gostei da vitrine, tá? Mandei um boa noite de Portugal, tá? Sim, já sabendo que era só para ver, para começar, quebrar gelo, para começar a conversar. E a Carla respondeu, e acho que foi Bom Dia do Brasil na altura. 2 dias depois. 2 dias depois. Eu respondi Bom Dia do Brasil. Começámos a conversar, mas é assim, nada de polémico, tá? Mas principalmente deu para ver realmente que através do discurso dela e meu, havia muita situação, tanto pela perspectiva dela, que não se conhecia de Portugal, tá? Que eu dei uma breve explicação, como também de mim, do Brasil, que ela deu uma explicação. As diferenças culturais, a amplitude cultural, a forma como assimilam determinadas energias, tá? Utilizando o termo já, ou a captação de personalidades, investimento, empreendedorismo, é totalmente diferente da máquina europeia perante uma estrutura que se quer, como vocês dizem aqui, trabalhar para alguém. Tá? Lá há a questão cultural de se trabalhar para alguém e a questão do empreendedorismo para se virar como empresário é totalmente diferente porque a cultura é diferente. Também é um país pequeno, tá? Comparativamente ao Brasil, ou seja, o estado onde eu estou, Portugal cabe dentro do Paraná e sobra espaço, ainda pomos a Galiza cá dentro, portanto também influencia muitas vezes com a mentalidade empreendedora que o Brasil tem. Há a visão que o Brasil é um Brasil, tá? Como nós temos lá, que consideramos muitas vezes o Brasil como um adjetivo, não como um país. Tá? Lamentavelmente, eu depois vi para cá, vi que nós temos uma visão totalmente diferente do que é o Brasil, mas também lá está, vamos culpar quem? Muitas vezes é a informação que passa lá para fora. Nós estamos falando de como você me conheceu, meu amor, não muito de assunto. Ok, e como é que eu conheci? Bom, pelo MSN, tá? Pelo MSN. Começámos a conversar, entretanto ela tinha umas férias marcadas, que ia fazer Portugal, Espanha... Não, Portugal não era Não, era Espanha, Itália e França, tá? Mas eu de alguma forma dei-lhe a volta e ela, para me conhecer pessoalmente, foi inicialmente a Portugal, porque lá está, é próximo. Ela tinha receio que eu a abandonasse no shopping, é uma teoria que eles têm aqui, se alguém não encaixa ou não gosta de se conhecer, é abandonado no shopping, é a teoria deles, nem entendi, mas aparentemente ficou um mês lá em Portugal e surgiu a oportunidade de, quiçá, quando ela se despediu, a priori ficámos com a noção que não nos iríamos ver mais fisicamente, somente virtualmente, mas surgiu a oportunidade de eu vir até o Brasil, conhecer o Brasil, não é? E o que aconteceu? Pronto, saí do serviço onde eu estava, deixei uma porta aberta, lá está, que se veio confirmar que havia essa confiança. Nós voltámos em 2015, eu fui visitar a fábrica e ainda estava de portas abertas, portanto vim em 2011, fomos lá visitar Portugal em 2015 e graças a Deus as portas estavam abertas. Se caso eu quisesse jogar ele lá de volta, ele tinha emprego, né? É isso que ele está querendo dizer. É mais ou menos isso. Entretanto vim para cá, fiz um test drive e aparentemente já lá vão 12 anos, que ainda estou a fazer o test drive, 13 anos, eu sou péssimo. Bom, ele não lembra a data do nosso aniversário de casamento. Não, de casamento você é obrigado a lembrar, porque a gente casou dia 29 de fevereiro, então é ano bissexto, só de 4 em 4 anos.
Mas o meu aniversário ele sempre troca, eu faço 4 de setembro, ele sempre vai me dar parabéns 7 de setembro, eu não sei de onde que ele arranjou isso. Acho que isso é genético. E eu vou começar a esquecer os aniversários e as datas importantes para ele, para ver como é bom. Então, deixa eu dar a parte resumida da coisa, porque é muito... extenso. Não, meu marido, isso é muito sério, assim, falar de sentimento é complicado, né? Mas eu gosto da gajinha. A gente se conheceu por MSN, conversando sobre banalidades, sobre política daqui, política de lá, culinária, pontos turísticos, geografia, tudo, geociência, extraterrestre, tudo que a gente podia conversar, a gente conversou. Planetários por alguns meses. E dentro desses alguns meses surgiu uma conversa, uma fala dizendo assim: e se você viesse me conhecer? E se a gente se conhecesse? Como eu tinha muitos anos que eu não pegava férias, e eu tinha ali me programado desse ano para fazer uma férias mesmo, ou com as minhas amigas na época, ou sozinha, porque eu queria mesmo conhecer fora do Brasil. E eu não conhecia ainda, a não ser aqui a Argentina, Portugal, aqui a América do Sul. Paraguai. Argentina, Paraguai. E daí surgiu a oportunidade, ele começou a me mostrar paisagens de Portugal, lugares que ele queria me levar para conhecer, a parte ali de Lisboa, comer os pastéis de Belém, que a casa do pai dele é muito perto, cresceu ali perto. O marco do descobrimento padrão. Eu queria conhecer Nazaré, eu queria conhecer a Praia da Rocha, Praia da Marinha, eu queria conhecer outras coisas. E a gente foi lá num contexto assim. Eu gosto muito da parte cultural, e tanto que eu fui, às vezes que eu fui, eu fiz as duas coisas, conheci a parte cultural, mas eu queria ir numa festa medieval, e a gente acabou indo numa festa medieval, uma lua cheia gigante, um negócio muito bonito mesmo lá. E eu resolvi ir, fui sozinha. Saí daqui dia 2 de agosto, aniversário do meu pai, e voltei dia 23 de agosto, então deu um mês que eu fiquei lá. Fui para Espanha, da Espanha fui para Portugal. E chegando em Portugal, a primeira coisa que bateu para mim, assim, que eu achava que eu falava português, Portugal fala português, então eu ia entender todo mundo, eu não entendi nada, parecia que eu estava numa guerra. Eu não entendi nada, eu sabia que aquela língua era conhecida para mim, mas eu não entendi uma palavra do que as pessoas falavam, era muito complicado. E daí no meio, saí do aeroporto, grande, gigante, e no meio da multidão, eu vi o João, que eu só via pela câmera, que a gente só via pelo Skype. E ficou tão real, uma coisa que era tão irreal, e ficou tão diferente, porque a voz, quando a gente fala aqui pela maquininha, né, pelo celular, ela é metálica. E quando ele falou comigo, eu não conseguia relacionar a voz da pessoa. Parecia que aquela voz não era a voz certa para ele, porque eu estava acostumada a falar todo dia, por meses, com a voz que eu escutava pelo computador. E a gente acabou se dando muito bem, a gente saiu dali já como se a gente se conhecesse realmente há anos, e no meio desse processo de conhecimento, de saber quem é o quê, de namorar, né, de contato físico, de saber se gosta de ficar com a pessoa, se não gosta de ficar com a pessoa, se é agradável ao olho, se é agradável ao toque, se, tipo, a gente ia se dar bem de alguma forma, a gente chegou à conclusão que a gente era agradável um pro outro. Resultou. E no meio desse processo todo, as situações que ocorreram foram muito loucas, né, marido? Ele me pediu em casamento 2 vezes lá, e na época, na hora daquele pedido, eu aceitei, mas na minha cabeça era assim: não vai dar nada. Porque eu moro no Brasil, ele mora ali, ele tem 2 filhos, a vida dele é inteira ali, a minha inteira lá, não vai dar nada. Isso é só um momento aí, uma aventura, né? A gente meio que colheu assim, tanto de um lado quanto do outro, mais eu do que ele estava mais apaixonado. Não, apaixonado não é o caso, porque eu também estava, mas estava mais certo que a gente ia ter uma vida junto do que eu achava que mais ele conseguisse mudar toda a vida dele por causa de mim. E na época eu não tinha essa facilidade hoje de internet, então o meu trabalho não tinha como ser feito
longe de onde eu estava, tinha que ser feito fisicamente aqui. E lá em Portugal eu não ia ter trabalho e a minha vida inteira eu trabalhei e para mim era muito difícil largar as coisas daqui. Hoje eu aprendi que se fosse hoje eu largaria com mais facilidade. A gente já conversou sobre isso. Mas na época eu tinha algumas coisas ainda de dependência emocional, de achar que sem eu estar aqui nada funcionava, lé do engano, né? Tudo funciona. Mas a gente tem essas coisas. E eu fui embora, chorei, não na frente dele, não olhei para trás na hora que eu entrei no avião. E pensei, nunca mais eu vou ver essa pessoa na vida. Foi os melhores 20 e poucos dias da minha vida. Me senti amada, acolhida, respeitada, admirada. A gente se dá super bem até hoje. A gente briga, obviamente, mas a gente se dá super bem. A gente tem muitas coisas parecidas, por isso briga. Mas a gente acaba sempre tendo diálogo e acertando as coisas e pondo os pingos nos is e levando a vida para frente. E eu fui embora. E no meu aniversário, dia 4 de setembro, que não é 7, é 4 de setembro. 4/7. Eu fiz uma reunião com as minhas amigas para contar como é que foi a viagem, o que aconteceu e fofocar. Ele me chamou de vídeo e a gente estava conversando e naquele momento ele falou: e se eu for morar no Brasil? Fazer um test drive, o período do passaporte. É o período de limitação do passaporte. 6 meses. E veio. Daí ele tem que contar a parte dele agora, da versão dele da história. É assim, vi o que eu... Lá está, a Carla não ia para o Brasil porque não tinha condições, entende? Ia para Portugal. Para Portugal, no caso, ou seja, não tinha condições porque assim, tem uma estrutura aqui feita, tinha escritórios de advocacia, assessoria jurídica, tinha uma vida pronta e de repente Portugal, para se assimilar à estrutura de Portugal, tem que haver uma equivalência. Portanto, tinha que começar do zero para criar uma estrutura e não era lógico, tá? Lógico, não é uma observação machista, mas assim, eu acho que o homem se adapta melhor a alguns tipos de adaptação, seja o que for, e lá está, eu saí de lá com uma porta aberta, como eu tinha comentado. Cheguei cá a ver um Brasil totalmente diferente, tá? Então é assim, não é um Brasil que a gente vê na televisão. Vim com 42 anos e mesmo com 42 anos o pessoal é velho, vai para o Brasil, vai emigrar, assim, não tem nada a ver. Acho que tem a ver com a questão de capacidade de adaptação. Tá, é assim. Eu vi um Brasil interessante, fiz de um pouco, fui boy, que é o estafeta, como nós dizemos em Portugal. Trabalhei numa empresa de calçado feminino, não percebia nada, mas pronto, fazer o quê? Nós adaptamos, fui... O que é que eu fiz mais? E fui com uma adega no Pão de Açúcar, que nós temos ainda em Portugal, aqui ainda existe, não sei se Portugal ainda existe, e puseram-me então na adega, tá? Ou seja, de alguma forma vir uma referência cultural, e a partir do momento em que viram na adega, assim, houve uma evolução natural, até que houve um investimento, houve um curso de tirei de gastronomia, isto a passos rápidos, criámos um showroom, criámos uma empresa. Eu comecei a vender vinhos, comecei a postar a nível virtual. Nós temos a questão do sotaque cultural de apresentar o vinho com harmonização, com os finger foods, e entretanto o espaço foi crescendo até uma adega bistrô. Coincidentemente, tudo isso explicando a passos largos, convidaram-me um ano antes para ir preencher um espaço num programa TV. Era só uma aparição, não tinha nada especial, só que aparentemente as audiências foram interessantes para o canal e pediram-me que eu voltasse lá. Ou seja, foi um retorno do PC, estive lá 1 ano e meio a fazer isso, foi ótimo para o negócio, lá está, porque o networking foi aumentado, a visibilidade ajudou bastante, só que entretanto veio a dita a pandemia, lá está, ficou tudo abaixo do nível de água, né? Tivemos que fechar tudo, não tinha nada, e ela teve a ideia de alguma forma que eu criasse um canal do YouTube para mostrar exatamente aquilo que eu fazia nesse canal TV. Foi o timing perfeito, porque lá está, nos canais de TV só se falava de desgraça na altura e eu falava com sotaque de história de comida e bebida. Outros canais começaram a ver, não tinham conteúdo diferenciado e começaram a fazer propostas para que o meu conteúdo fosse dentro do streaming dele. E foi uma bola de neve, ou seja, nos 2 anos de pandemia, podemos dizer que houve uma evolução exponencial, tá? Foi interessante, então que, lá está, optámos para fazer uma venda de visual, digamos assim, perante uma estrutura que se tornou um branding, porque o conteúdo
foi apresentada nas mais diversas plataformas virtuais e físicas, tá? Nas TVs, em revistas, blog, ou seja, foi muito interessante. A passos largos, então, surgiu então a oportunidade de a Carla tinha já um projeto que foi pensado, digamos, já durante o período da pandemia, que é este que se vos apresenta. Que eu já falei sobre no programa anterior. Né? E estava muito, a meu ver, muito dentro de uma caixinha, exatamente pela questão dela se evidenciar, ser sempre aquela personagem de bastidores, mas é assim, lá convencemos, não fui só eu, foi um grupo de pessoas que apontou e justificou que ela tinha capacidade e potencial para isso, porque ela foi exatamente como eu, ou seja, ela só tem que se apresentar e falar daquilo que sabe com conhecimento de causa, portanto é assim, não é um segredo, nem precisa tirar um curso da NASA. E aí começou e surgiu então a proposta de falar do Além do Salto, que como ela diz assim, além do salto, não é um salto de sapato, não é um salto feminino, é um salto de alguma forma, que é a reviravolta ou virar de chave, como eles dizem aqui, o clique, como nós dizemos lá em Portugal, que de alguma forma a pessoa mudou para algo que gosta, teve a oportunidade ou a espontaneidade de falar aquilo que gosta ou aquilo que sente, sem qualquer tipo de vergonha, e de alguma forma vai encontrar um grupo de pessoas que têm exatamente a mesma forma de pensar, as mesmas ideias, só que de alguma forma ainda estão naquele prelúdio, não sabe se tem coragem, se posso dizer isso, ou se tem vontade, ou se ainda tem vergonha de se mostrar e falar daquilo que sabem ou aquilo que sentem de uma forma bem normal. E então surgiu então aqui o Além do Salto, que é exatamente para isso, e hoje estou cá eu. O nosso contexto Além do Salto é contar a história. Então a gente veio aqui contar um pouco da nossa história. Dentro da nossa história teve bastante situações... Não, normal. Hilárias até, né? Exato. A gente teve muita dificuldade no começo porque eu casei com 44 anos. Para mim foi muito difícil estar casada. Foi muito difícil entrar numa relação de casamento e saber onde que eu devia diminuir de algum lugar, aumentar, em relação a adaptar. Dentro da família, dentro da minha vida de amigos, dentro da minha vida normal, assim. E teve um momento que eu fui 8 ou 80, é uma coisa que eu não gosto, e eu sempre falo pro João que a gente tem que tentar não ser, e eu fui. Que eu ou era só para ele, ou não era para ele, era só para os amigos e família, e foi muito confuso. Então eu acho que isso fala com muita gente. Casar é tomar decisão todo dia. Todo dia você decide ficar com aquela pessoa. Não é porque você disse sim lá em 2012, quando a gente disse sim, que a gente não precisa dizer sim todo dia. A gente diz sim para todas as circunstâncias que a gente vive. Porque não é fácil. São duas pessoas que tiveram uma vida totalmente diferente antes de se encontrarem. Ele teve uma vida familiar, ele casou antes de mim, teve filho. Eu nunca casei, nunca tive filho. E existe toda uma bagagem que vem comigo de ser solteirona, de não ter que dar satisfação para ninguém, de fazer o que eu tenho vontade, de gastar o dinheiro como eu quero, de não precisar falar nada para ninguém daquilo que eu quero, eu faço eu aconteço. E venho com ele de que é totalmente diferente, que vem de família, que era tudo em conjunto, tinha que ser conversado. Então ele teve que aprender a me dar espaço para ser quem eu sou. E eu tive que aprender a dar espaço para ver como ele é e a gente adaptar isso. Os primeiros 3 anos de casamento, 2 anos, 2012, 2 anos de casamento, a gente viveu exclusivamente um para o outro, para se conhecer, né? Porque a gente não se conhecia. Eu conheci o João pela internet, 6 meses depois eu fui para lá, 2 meses depois ele estava aqui e a gente casou. Então a gente teve um relacionamento entre se conhecer fisicamente, ele vir para cá e casar de 8 meses. Não chegou a nascer. A gente, quando a gente casou. Foi prematuro. Foi prematuro. E então, duas pessoas que se amam, é óbvio, se amavam, estavam apaixonadas na época, nem sei se era amor, mas era paixão. Resolveram tentar fazer a vida junto e que em 8 meses estavam vivendo junto. Uma pessoa de 44 anos, outra de 40 anos, eu sou mais velho que o João. 42. 42, 41, dá umas 3 anos de diferença eu e ele. A gente resolveu fazer junto,
criar junto. Então, por 2 anos, eu me afastei de tudo, ele também acabou se afastando mais ainda, né? Porque estava no Brasil, além de estar no Brasil, a gente teve que ter muito empenho para conhecer, para se conhecer, para saber quem é o que, de quem, sair da paixão, entrar para a vida do dia a dia. Foi uns 2, 3 anos, né? E daí deu aquele baque assim de tipo, não, eu tenho que voltar pro mundo, eu tenho que voltar pros amigos, eu tenho que voltar para fazer o que eu fazia, e ele também, e a gente acabou tendo os desencontros para se encontrar de novo. Então, casamento é dizer sim todo dia. Porque não é fácil, nunca é fácil, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém, eu acredito nisso. Pode ser que alguém diga o contrário, diga, Carla, para mim foi fácil. Parabéns, você ganhou ali uma estrelinha do céu quando nasceu com a facilidade disso. Para nós é adaptação. 2 personalidades fortes, 2 personalidades que dificilmente abaixam a cabeça, a gente bate de frente mesmo, hoje com consciência. Antigamente a gente batia de frente com mais inconstância, talvez, por detalhes muito pequenos, por bobeira. Hoje não. E a gente aprende todo dia. Eu aprendo com ele, ele aprende comigo. Eu aprendi com o João a desapegar muito, que eu era muito apegada a tudo. Achava que era essencial em qualquer relacionamento e achava que era essencial na vida das pessoas, achava que eu era o centro do universo de tudo. E o João veio com a coisa de ser português. Lá em Portugal eu falava frio, hoje eu entendo que não é frio, mas é mais sensato. Dizer, Carla, o mundo não gira em redor do teu umbigo, minha filha, acorda pra vida, você não é precisa aqui, você não é essencial nesse momento. Desde que resolvam as coisas, você só fica de lado nos bastidores e quando chegar a tua vez você vai lá e fala. E isso foi muito difícil para mim, porque aceitar isso era como se eu estivesse tirando uma parte de mim, assim, muito grande, tipo, de poder, de possessão, de eu faço, eu aconteço. E isso foi uma das situações que a gente brigou muito, né? Acho que no contexto geral nós mudamos. Brigar não é o termo, porque a gente nunca brigou, mas a gente discutiu muito sobre o assunto. E eu entendo assim, que eu aprendi a ser menos eu, menos essa pessoa que acha que é a dona da sabedoria e da verdade e que salva todo mundo, e aprendi a escutar mais. E o João aprendeu a ser mais sensível e maleável, que ele era muito mais frio quando veio para cá, bem contextual. Lá em Portugal as pessoas são mais como ele. Né? Frio, curto e grosso. Entende? Então ele aprendeu comigo, eu aprendi com ele. E até porque eu sou meio maluca, então eu tenho vários projetos em voga, e eu sou terapeuta espiritual, eu sempre fui pro lado espiritual da coisa. E para ele, nossa, isso era essa ficção científica. É ficção científica, tenho que admitir, porque é assim, que a gente chega cá no Brasil, o Brasil é muito espiritualizado, tá? Lá nós somos muito mais francos, e como eu costumo dizer, assim, se existem várias disciplinas, aspas, terapias, aspas, teorias, são algo que a gente lê o prólogo do livro, vê o resumo, vê o índice, já sabemos o que é e vai para a prateleira. Aqui não, eles têm espaço e maleabilidade, e uma mentalidade muito mais aberta, te enfrentam, estudam, tiram formação disso, tá? E depois ficam com um livro totalmente diferente do nosso. Nós, como eu costumo dizer, a gente vê o resumo, vê o índice e já sabe o que é, pronto, a gente não perde tempo, vai para a prateleira. Olhando para a capa, para a lombada do livro, já sabemos o resumo. Portanto, lá não, cá, eles aplicam, tá? Esse livro, e depois assim, ok, fiquei com conhecimento, apliquei, agora quero evoluir, vou para outro livro. Ou seja, é totalmente diferente a mentalidade deles. E eu apanhei, como eles dizem aqui, como a questão do papagaio, do pirata, tá? A gente vê o papagaio do pirata como um animal de estimação, mas o termo que eles utilizam como um termo figurativo é que o papagaio está ali, mas também está a ouvir e muitas vezes ele fala. Portanto, eu fui o papagaio do pirata, estou ali por osmose a assimilar tudo o que vinha. E lá está, eu sou curioso. E aparentemente aqui no Brasil, como é muito mais aberto às mais diversas terapias e disciplinas,
espirituais, espíritas, terapias, etc. E eu assim, eu não é arriscar, eu aventurei-me, para assim, eu quero, não é, aprende-se qualquer coisa. Mas é como ela diz, assim, eu sou mais ou menos como o São Tomé. Eu quero ter uma chave, uma virada de chave, uma experiência pessoal, tá? Própria, que dá uma forma. Se eu estou numa disciplina de que eles estão a estudar, eu quero ter um comprovante físico, sensorial, tá? Ou seja, entre nós, apanhar um cagaço, digamos assim, para que de alguma forma isso para mim seja verídico, podemos dizer. E apanhei vários cagaços, tenho que admitir que apanhei vários cagaços e é assim, é credível. Pronto, eu não sou, acho que todos nós de alguma forma somos exemplo para alguém, por mais pequena que essa experiência seja, mas tenho que admitir que apanhei cagaços, tá? Que posso dizer que assim, não tem lógica, mas tem um sentido, ok? Não tem um propósito, mas tem uma cura, ou seja, não tem uma questão de haver uma evidência de vedeta, mas há algo que é transmitido com algum sentido para que se aprenda algo. E isso eu apanhei e tenho aprendido bastante, portanto é assim, eu costumo dizer que eu cito Portugal um cubo e aqui estou um trapézio, portanto é assim, são muitas experiências que eu tive acesso exatamente pelas disciplinas que ela estuda, que tenho que admitir. Há qualquer coisa realmente que nos diz para termos mais respeito, não é questão que a gente não de respeito, tá? Mas que a gente, quizás, estamos abertos ao que eles do outro lado, através dessas terapias, algo nos diz que assim, eles estão disponíveis para nos ensinar alguma coisa. O João, ele chegou para cá muito pé no chão. Uhum. Ainda é. Não dá pra dizer que não é. E eu sempre fui muito avoada, não é o termo, mas fui sempre muito fora da casinha. Mais aberta, não é? Sempre tive muitas experiências espirituais, de espiritualidade fora do normal, desde muito pequena. E ele vivenciou essas experiências comigo, ele aprendeu que elas existem realmente, fisicamente. Uma das terapias que ele fez de resgate de alma, que lá no meu YouTube eu falo dessas coisas também. Da versão, isso? Não, tô falando da gata. Ups. A gente fez uma terapia de resgate de alma com uma terapeuta amiga minha. E dentro dessa terapia ela resgatou junto com ele um fractal de alma de um gatinho. E que não se identificava o que era. Ela era um dizia gatinho. que era um gato, ok. Era um gatinho. Ficou para trás, digamos E assim. ficou para trás e ela resgatou junto com ele, é um processo tudo muito louco. E ela terminou a terapia e falou assim: não, ó, a gatinha batendo ali. Não se admirem se de repente surgir um gato aí na casa de vocês, na vida de vocês. Eu tenho 2 cachorros, nós temos 2 cachorros. E eu falei: gato não, né, João? Gato não é. E aquilo foi um assunto que ficou. E eis que hoje o João tem uma gatinha. Assim, lá está os tais comprovantes, digamos assim. De alguma forma é estranho, estamos a falar com uma pessoa que está online, de alguma forma, a fazer esse procedimento, é um procedimento, tá? É uma terapia. Identificou onde eu estava, onde eu supostamente noutra vida fiquei, olha, e apareceu aqui, a fera, em que de alguma forma eu estaria em França, penso Como é que você abriu a porta? Em França, penso eu, e ao falecer, para trás ficou algo com quem me acompanhava, e ela diz que possivelmente seria um gato. Tá. Ela foi o que viu, entendes? Portanto, é tal respeito. E nós estávamos numa casa, estávamos na praia, estávamos dentro da piscina, tínhamos um acesso direto visual ao exterior, e um certo dia houve uma confusão ali, um atrito entre os cães da vizinhança, e quando eu olhei para o lado de fora vi algo que se assemelhava a um pequeno sagui, um macaquinho pequenino, que estava a tentar subir os muros, estás a ver, à distância, parecia um sagui pela cabeça, e entretanto a nossa cachorra se apanha algo assim que dentro da área tem muito respeito pelo território, ela desmancha, tá? E quando vimos essa confusão, vimos que havia qualquer coisa lá no coisa. E quem é que aparece? Sua Alteza. Ou seja, de alguma forma, imagine-se, a gente tentar doar, ninguém queria o gato, e de alguma forma lembrámos que de alguma forma era para aparecer, e lá está. E apareceu aqui a Dita, que não sabia que nome é que havia de dar à gata, e lá está.
pelo aspecto dela, disse, pá, quando me segue para todo lado, e disse, pá, o nome dela ficou Sombra. E ficou a Sombra, tá? Portanto, é muito interessante quando ela vai eles dizem pet, ou seja, quando ela vai, eu não sei como é que dizem em Portugal, mas é para o pet shop, tá? Para lavar ou para limpar ou para cortar as unhas. É muito interessante quando ligam de lá. Vem uma frase muito filosófica a dizer a sua sombra está pronta. Ou seja, é muito, muito transcendental a frase que eles emitem. E olha como ela é metida, ela nunca vem nas gravações, ela sempre fica presa. E hoje ela conseguiu abrir a porta e tá aqui, então era para participar. Então, isso é um pouquinho da nossa história, já deu 30 minutos, tempo, tá? Vamos passar para talvez um próximo episódio para a gente contar, quiçá, outra história, outra aventura. Sim. Que se encaixe das várias experiências que a gente tem tido. Sim. Mas lá está, ela sempre a interlocutora principal, porque de alguma forma ela é que puxa, tá? Portanto. O Além do Salto, ele veio, para mim ele é um salto quântico, é um momento que você muda a tua vida, é um momento que você faz alguma coisa extraordinária, que sai do teu comum, sai do ordinário, que a nossa vida é ordinária, mas em alguns momentos temos momentos extraordinários. Conhecer o João foi um momento extraordinário, o meu primeiro emprego foi um momento extraordinário, o modo como eu abri uma empresa foi um momento extraordinário, tudo que aconteceu na minha vida teve um quê de extraordinário, e é um salto, cada momento desse é um salto. Esse salto que eu contei agora, que a gente tentou passar para vocês, sem muito melodrama ou romance, não, é o nosso salto de vida. Eu nunca quis casar, nunca quis ter filho, nunca quis morar com ninguém, e hoje estou casado, tenho cachorro, gato, galinha, vários afilhados, eu já tinha, né? E o João assumiu todos eles junto comigo, e a gente vive essa vida hoje de casado, que é um grande salto para mim, porque era uma coisa que eu achava que nunca ia fazer. E adoro cada momento dela, o ruim e o bom, porque não existe vida perfeita, não existe vida só, e vida é aprendizado. E eu quis trazer um pouquinho disso para vocês. Esse quadro meu e do João, de repente a gente faz um pouco mais extenso aí, mais vezes, quando os meus convidados voltarem das férias, que eles merecidamente estão tendo, a gente vai começar a contar a história deles novamente. Eu acho que seria interessante, portanto, todo o teu currículo, digamos assim, de aprendizado das várias terapias, todas aquelas que eu participei, talvez fosse interessante mais uns episódios a falar delas diferenciadas perante o que eu senti, perante o que ela sabe. Sim. Porque assim, eu acho que seria bem interessante. Vamos conversar. Então, hoje ficamos por aqui. Espero que vocês gostem. Tenho esperança. Se você quer casar, se você quer ter um emprego, se você quiser abrir uma empresa, se você quer mudar totalmente da vida ou mudar de país, como meu marido mudou, o seu salto tá aí. Uma hora ele acontece. Mas a gente tem que estar aberto. A gente tem que estar aberto para que ele aconteça. O João teve aberto no momento que ele me conheceu. Eu tive aberto no momento que decidi ir para lá. E a gente esteve aberto no momento que a gente resolveu se unir. Então, o salto está aí, ele existe. A gente só precisa receber. Beijo, beijo, bom final de semana, espero que vocês gostem um pouquinho da nossa história. E ficamos por aqui, né, marida? E como eles dizem aqui no Brasil, não perca o próximo episódio. Beijinho. Tchau, tchau. Tchim, tchim. Até a próxima.